Meu nome é Arthur Tudjarian. eh, eu estou aqui com Constantino Riema. A gente vai falar um pouco sobre tarô. Para entender quem nós somos, eu sou Arthur Tudjarian, fundador do Tarot Masters, que é um evento que acontece na América Latina, do dia 6, para eu não errar, tá? Do dia 6 ao dia 12 de julho, relacionando tarólogos internacionais e nacionais, os maiores nomes no tarô do Brasil e do mundo. Eu estou aqui com Constantino Riema, que é dono do Clube de Tarô, estudante de tarô há mais de 20 ou 30 anos. Vamos conhecer ele um pouco. Boa tarde, Constantino. Boa tarde. Constantino, quanto tempo exatamente você começou a estudar tarô e por quê? Então, acho que faz desde os anos 80 e estimulado pelo sentido simbólico das cartas. E não era ligado à cartomancia, que eu até tinha uma certa reserva. Foi dentro de um grupo de estudo e que, para estudar um tema, foi tomado como analogia um dos arcanos. E aí é que eu acordei para a dimensão simbólica dos arcanos maiores e depois, com o tempo, de todo o jogo. Tá bom. Você tem um site conhecidíssimo que é chamado clubedotarot.com.br e nele diversos tarólogos postam, inclusive você, e tem um estudo profundo de todos os arcanos, de todas as possibilidades que são feitas. Eu queria saber de você, antes de falar do seu site de novo, você acredita que o tarô tem alguma coisa oculta nele? Tem algum estudo oculto ou algo do gênero? Eu não sei se o nome oculto seria o mais adequado. O que eu posso reconhecer no tarô é que ele tem uma série de referências simbólicas, ou que ele é a expressão de um mundo de conhecimentos simbólicos. Quando a gente fala as 40 cartas numeradas em quatro naipes, aí a gente tem uma série de associações simbólicas ao número 40, aos quatro naipes, aos quatro elementos. Quando a gente fala das 22 cartas do tarô, tem aí uma dificuldade, porque a gente não tem nada assim no mundo assim, mais conhecido como 22, a não ser as 22 letras do alfabeto hebraico. E por isso que também, desde uns 300 anos para cá, quando se começou a fazer uns estudos simbólicos do tarô, é comum a gente ouvir referência aos 22 arcanos maiores como se pudessem ser agrupados em três oitavas, ou seja, em três grupos de sete. Tirando a 3 carta vezes zero do 7, louco. 21. E aí, para acomodar, vamos falar, esse conjunto, muitos veem no louco, que é o coringa do baralho comum, foi assim que sobrou, é aquele que substitui qualquer carta, não é isso? É O isso? coringa no baralho comum. É aquele corcundinha que é o louco. Então, essa referência do coringa, do louco, daquele que passeia por todo o baralho e pode representar cada uma das funções, pode ser considerado louco. Isso, assim, feito ou considerado, deixa 21 cartas, que aí dá para também fazer uma estrutura simbólica de três oitavas, 3 vezes 7, 21, ou de sete tríades sucessivas em sete planos, etc. E aí dá desdobramentos incontáveis. Por que a Então, existência do site Clube do Tarot? Como foi fundado e por que existe ele? foi uma coisa interessante. Eu não estava muito, nunca fui muito contente ou admitia aquele receituário básico que aparece nos livretos de tarô, nos sites, etc. E como eu já dava aula de tarô há muito tempo, eu resolvi fazer uma coisa assim, convidar gente que estudasse o tarô para ajudar em dupla, eu e mais o convidado, a discorrer sobre cartas. Não ficar no receituário, mas reflexões, aprofundamento de compreensão de cada arcano. E aí fui convidando pessoas, e era uma sessão por semana. No fim, eles ficavam tão animados que nem eu conseguia tempo para falar. Então, eu assumi que eu fazia convites de pessoas para falar sobre as cartas,
de vez em quando trocava, partilhava um pouquinho, e aquela animação, aquele gosto pela expressão, esse espaço de poder falar sobre o tarô, me tocou muito e tinha lá um material. Falei, isso não pode ser perdido. Foi aí que eu montei o site em 2007. Aí já estão uns 7 anos que eu estou com esse site funcionando. 2005. 2005. E foi aí, é dentro desse espírito, que também para não ser pretensioso, porque como o tarô sempre foi usado para jogatina, meu. O jogo de baralho é jogatina desde que surgiu em 1400 e tanto. Só a partir de 1700 que ganhou alguns coloridos E assim. as pessoas que falam que o tarô existia na China, cartas de baralho existiam na época da China, na China e na Grécia, o que você diz a respeito disso? Ah, me mostra que eu acredito. Pois é, falam que é egípcio. Era só ter numa das catacumbas que encontra de tudo que foi preservado, não encontra nada de baralho. Então, falar que é, por exemplo, egípcio, tudo bem. Mas não tem. Sobra tudo, sobra papiro, sobrou de tudo, menos baralho. Você vai na China, cadê o baralho chinês? Não tem. Então, o que acontece, que a gente também, que eu entendo porque isso é dito, que toda invenção e criação simbólica, mesmo jogos de lazer, quando eles eram feitos buscando o seu fundamento dentro da cultura vigente, da simbologia disponível numa certa cultura, isso sempre tem pontos de contato. Você é Qualquer coisa. psicólogo, não é, Constantino? Eu fiz pedagogia. Eu posso ser professor de psicologia no ensino colegial, no ensino clássico, Freud, universitário. Jung, você gosta, associa? Eu estudei no meu tempo de faculdade, passei, me interessava por isso. Mas hoje, por exemplo, para buscar fundamento para o tarô, eu não dependo dessa fonte. Quer dizer, quando a Entendi. gente vai às fontes tradicionais, simbólicas, aos textos simbólicos, a gente tem muito mais elementos de associação do que precisar dar uma fundamentação de psicologia moderna para o tarô. Porque a gente corre um risco, quando a gente está trabalhando com simbologia antiga, achar que hoje a gente entende mais o símbolo antigo do que os criadores. Eu posso dizer que hoje a gente está muito mais longe da fonte. E o saber daqueles que criaram o Steam, que criaram a astrologia, esses é que os sábios criadores. Constantino, quantas coisas não foram criadas e quantas coisas não existem que a gente entende hoje e evolui muito mais a ferramenta. Perdão, deixa eu fechar a janelinha aqui. Pronto. Que a gente entende e dá uso melhor para isso do que as próprias pessoas. Por exemplo, o fogo. Né? Quando fizeram fogo, hoje a gente usa o fogo para lançar foguete para o espaço. Olha, você está falando em tecnologia, e aí eu não discuto. Eu não quero falar que o Ramana Maharshi, o Jesus Cristo, entendia mais de computador do que um menino entende hoje. Então a gente precisa pôr os planos e distinguir do que a gente está falando. Hoje, na nossa cultura, na nossa civilização, a tecnologia alcançou o máximo. Agora, quando você fazia uma joia, fazia um vitral numa catedral gótica, você também está usando tecnologia. Do momento, Claro, né? do momento. E fazendo coisas maravilhosas, compatíveis com o conhecimento do momento. Agora, o saber espiritual dos construtores da catedral, eu acho que está acima do saber dos que fazem videoclipe, daqueles que montaram tecnologia. Você não precisa de saber transcendente para fazer um bom computador, é tecnologia. Então, é essa que eu acho que é a dificuldade moderna. A gente tem uma supervalorização dos aspectos técnicos, dos aspectos tecnológicos, são maravilhosos. Hoje eu não me imagino vivendo sem computador. Estamos falando aqui de uma coisa que seria impossível, Skype, há 20, 30 anos atrás. Tudo bem. Agora, o saber espiritual que
pode estar por trás dessas expressões simbólicas, como os jogos lúdicos, que está por trás de uma catedral, que está por trás de toda a arte tradicional, eu não sei se hoje a gente está sabendo mais. A minha hipótese é até que a gente está sabendo muito menos, tanto é que a gente não consegue mais viver, traduzir esses ensinamentos. Constantino, você dá curso de tarô. Quantos dias dura o seu curso de tarô? E depende, por exemplo, curso de introdução para ajudar a desembaraçar e pensar simbolicamente, quando é com pequenos grupos de 5 a 7 pessoas, 10 horas é o suficiente para desembaraçar uma nova relação com símbolos, no caso, arcanos maiores. Agora, você vai fazer um estudo de aprofundamento de arcanos menores, a gente pode ficar meses estudando, sessões por sessão, para aprofundar, símbolos numéricos, enfim. Você acha que em 2 a 3 dias uma pessoa consegue sair de uma aula sua e ler cartas? Num certo nível, sim. Quer dizer, aprender o mínimo de pensar simbólico, propor um código, um joguinho para fazer interpretação, alternativas, pode, com pouco tempo. Aliás, do jeito que faz, no primeiro dia, para cada carta, a gente já faz a aplicação. No primeiro dia. Isso, quer dizer que o jeito que eu gosto de usar assim, cada um sorteia o baralho entre as pessoas, cada um tem umas cartas, você põe a carta lá na frente e a gente começa a discutir a carta e depois ver como aquilo combina com a pessoa que tirou a carta. Você já está fazendo um esforço de tradução do símbolo e, na sequência, um alinhavo da linguagem simbólica, alguma coisa prática, que são características das pessoas. E esse exercício já pode ser feito na primeira carta. Aí depende da metodologia, menos ficar reforçando vamos dizer assim, um receituário, o que a carta faz, porque isso tem muito livro para isso, é aprender a pensar simbolicamente, que é outra coisa. Senhoras e senhores, esse é Constantino Riema, dono do Clube do Tarô. Muito obrigado, Constantino. Prazer falar com o velho Arthur. Boa sorte, meu. Obrigado, meu amigo.